A paz do Senhor, irmãos. Sou Maria Paiva. Estou aqui gravando mais um áudio em resposta a muitas perguntas que algumas pessoas fazem e também aos ataques, de pessoas que julgam conhecer as Escrituras, julgam conhecer a Bíblia, mas que, no entanto, se conhece e não crê no que ela diz, ou então simplesmente não a conhece verdadeiramente, sendo que muitas coisas que a maioria defende não tem nada a ver com a Bíblia e ainda contradiz ela. Como, por exemplo, tem muitos que se chamam cristãos, dizem ser cristãos, mas que o principal objetivo dele em suas pregações, que nós observamos e fica bem claro, é rebaixar a palavra de Deus. Inclusive virou moda dizer que a Bíblia não é o suficiente, que nela não contém suficiente para a nossa salvação. Nós temos que ir além do que ela diz. Muitos dizem isso, nem tudo está na Bíblia, É muito comum você chegar para uma pessoa e dizer, prove isso aí que você acredita na Bíblia, E como ele não consegue provar, observe que ele sempre tem a desculpa de dizer, mas nem tudo está na Bíblia, Já que o que eles acreditam não tem como eles defender usando a Bíblia, é por isso que eles inventaram isso de dizer que nem tudo está nela, porque se eles fossem basear só pelo que está nela, a própria Bíblia condena, dogmas, tradições, doutrinas de homens que não tem nada a ver com ela. Se você bater de frente a Bíblia com dogmas, com tradições, você vai ver que a Bíblia, ela condena, Aí ficou bem fácil defender dizendo que nem tudo está nela, Que eles complementam a Bíblia. Aquilo que falta na Bíblia, eles põem, por meio de tradições, de dogmas, e que eles seguem e julgam ser certo. Mas aí a pergunta é, será que a palavra de Deus ela não é o suficiente? Sim, porque esses mesmos que dizem que a sola Escritura não é o suficiente, eles mesmos admitem que a Escritura é a palavra de Deus. Então quer dizer que a palavra de Deus ela não é o suficiente? A palavra de Deus ela não é o suficiente para nos levar à salvação, para nos levar até Deus? E a palavra de homem será? A palavra de Deus ela é o suficiente, sim. A palavra de Deus ela é tão suficiente que lá em Gênesis, no capítulo 1, todas as coisas foram criadas por meio da palavra, porque a palavra é o próprio Deus. A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme está em João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo é a palavra, o Senhor Jesus Cristo é a palavra, e quem defende que a sola Escritura não é o suficiente, está dizendo que o Senhor Jesus Cristo não é o suficiente, porque eles mesmos admitem que a sola Escritura é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é Jesus Cristo, e se eles dizem que a palavra não é o suficiente, eles estão admitindo que Jesus Cristo não é o suficiente. Só separa eles, porque para nós o Senhor é sim suficiente, como um único mediador, como um único advogado, como um único consolador, intercessor juntamente com o Espírito Santo. O Senhor é o suficiente para nós como um único Salvador. Todas essas heresias que são contadas, rebaixando as Escrituras, não começou de agora, mas é de muito tempo atrás. Começou com o Concílio de Trento, ou chamado Concílio Tridentino, criado no 16º século pela até então Igreja Católica, por volta dos anos 1545 a 1563. Foi o 10º concílio feito pela Igreja Católica. Foi convocado pelo Papa Paulo III para assegurar a unidade da fé e a disciplina eclesiástica, no contexto da reforma da Igreja Católica e da reação à divisão então vivida na Europa devido à reforma protestante, razão pela qual é denominada também de concílio da Contra-Reforma. Esse concílio, chamado Concílio de Trento ou Concílio Tridentino, foi realizado na cidade de Trento, no antigo Principado Episcopal de Trento, região do Tirol italiano. Esse concílio foi criado para negar a suficiência das Escrituras, isto é, negar que nela não contém tudo que é necessário para a nossa salvação, que não devemos crer apenas no que Deus deixou escrito nas Escrituras, mas também devemos crer em dogmas e tradições contraditórias às Escrituras, isto é, ainda que não esteja de acordo, mas nós devemos crer
Esse era o objetivo do concílio. Era uma bela maneira que a igreja encontrou de defender o paganismo que foi introduzido no cristianismo. Porque já que muitas dessas práticas não são encontradas nas escrituras, assim ficava fácil as pessoas perceberem o paganismo entrando na igreja. E ao perceber, muito saiu dela. Muito saiu dela. Foi isso que a reforma fez. Quando as pessoas começaram a comparar os dogmas e tradições da igreja com as próprias escrituras, elas percebiam que era diferente. E por elas crer e pôr a palavra de Deus acima de tudo, elas ficavam com a palavra de Deus, porquanto ela saiu de dentro da igreja. Com isso, a igreja estava perdendo muitos fiéis, muitas pessoas, né? E o que fazer agora? Que a igreja estava perdendo tantas pessoas, né? O que ela fez? A única alternativa que a igreja encontrou foi fazer as pessoas acreditar que a Bíblia não servia, não era o suficiente para nos ensinar, para nos orientar, para nos instruir, né? Que nem tudo estava nela. E que nós deveríamos crer e seguir doutrinas além do que ela ensina, ainda que não estivesse nela, ainda que não estivesse de acordo. E qual foi o resultado disso? O resultado é que a igreja prega um evangelho distorcido, cheio de heresias e paganismo, e que nenhuma dessas práticas são encontradas nas escrituras, mas que eles afirmam serem cristãs, e que por não poder provar nas escrituras essas práticas, provam com os próprios livros, dogmas e tradições da igreja. E ainda dizem que estão corretos e seguem Jesus Cristo, sendo que o evangelho pregado por eles não bate com o evangelho de Jesus Cristo. Quer algumas provas? Peça para eles lhe provar na Bíblia, onde tem dizendo que Maria subiu ao céu, que temos 2 advogados, diversos intercessores e mediadores. Você vai ver eles se utilizando das lendas e heresias, dogmas e livros da própria igreja para provar o que diz, mas você não vai ver eles lhe mostrar nas escrituras dizendo porque não tem. A própria escritura desmente e confronta o evangelho paganizado pregado por tal igreja. Diz que nem os pais da igreja seguiam suas escrituras, né? E que não tem passagem nenhuma que defenda que devemos só seguir ela. Vamos aqui avaliar Vamos falar de alguns pais da igreja que viveu depois de Jesus Cristo, de Pedro e João, e que eles mesmos defendiam a sola escritura. Vamos avaliar aqui os diversos livros que eles citaram da Bíblia, né? E como muitos dizem que não tem nenhuma passagem que defenda que devemos seguir só a Bíblia, não tem uma, pois eu vou lhe dar mais ou menos umas 40 passagens, né? Sendo que a Bíblia inteira defende que ela é suficiente, mas vamos meditar em mais ou menos umas 40 passagens. Para quem disse que não tem nenhum, acho que 40 é o suficiente. Os pais da igreja primitiva defendiam a sola escritura, né? Essa sola escritura que não é defendida pela até então a igreja católica, se diz a igreja primitiva. Mas vamos ver o que os pais da igreja, da própria igreja católica, eles falam que eles foram católicos, falam a respeito disso. Veja, Irineu conheceu a Policarpo, que foi discípulo do apóstolo João. Ele viveu entre 130 e 202 depois de Cristo. Ele citou 24 dos 27 livros do Novo Testamento, né? E é porque eles não seguiam as escrituras, né? Como disse. Clemente de Alexandria, ele viveu entre 150 e 215 depois de Cristo. Ele citou vários livros do Novo Testamento, né? Em seus ensinamentos, né? Só não citou o livro de Filemão, Tiago e a segunda epístola de Pedro. Ele fez cerca de 2.400 citações só do Novo Testamento. E é porque não seguia as escrituras. Tertuliano, ele viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Ele fez cerca de 7.200 citações do Novo Testamento em seus escritos. Orígenes, ele viveu entre 185 e 254 depois de Cristo. Também sucedido a Clemente de Alexandria, na escala catequética em Alexandria. Fez aproximadamente 200.000 citações só do Novo Testamento. Ao fim do 3º século, a inteireza do Novo Testamento poderia ser virtualmente reconstruída a partir dos escritos dos pais da igreja, porque ele seguiu as escrituras e defendia o que era o suficiente, né? Interessante que a igreja que se disse a primitiva deixada por Jesus não defende aquilo que os próprios pais da igreja primitiva defendiam. Aí fica a pergunta, será que de fato essa igreja é a igreja deixada por Jesus? Para quem tem mais dúvida, vamos continuar aqui.
O que disse Irineu a respeito da tradição apostólica de sola escritura, essa que a Igreja Católica condena? Disse ele: de nada mais temos aprendido o plano de nossa salvação, senão daqueles através de quem o Evangelho nos chegou, o qual eles pregaram inicialmente em público e em tempos mais recentes, pela vontade de Deus, nos foi legado por ela nas Escrituras, para que seja o fundamento e pilar de nossa fé. Observe, ele diz que não aprenderam que não for além do que as Escrituras ensinam e que nela mesma foi deixado o essencial para a nossa salvação, pelos próprios pais da igreja, pelos próprios apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e que ela é o pilar fundamental de nossa fé, né? Que muitos negam isso, né? Cirilo de Jerusalém foi bispo de Jerusalém na metade do século IV. Ele sustentou, isto é, ele defendeu a sola escritura em seus diversos discursos catequéticos. Que este selo permaneça sempre em tua mente, disse Cirilo, o qual foi agora, por meio do sumário, colocado em teu coração, e que, se o Senhor o permitir, daqui em diante será elaborado de acordo com nossas forças, por prova das Escrituras. Observe ele dizer por prova das Escrituras, baseado nas Escrituras. Porque concernente aos divinos e sagrados mistérios da fé, é nosso dever não fazer nem a mais insignificante observação sem submetê-la às sagradas Escrituras, nem sermos desviados por meras probabilidades e artifício de argumentos. Não acredite em mim, porque eu vos digo que estas coisas, a menos que recebam das sagradas Escrituras a prova de que vos é apresentado, porque esta salvação, a qual temos pela nossa fé, não nos advém de arrazoados engenhosos, mas da prova das Escrituras, das sagradas Escrituras. Observe ele dizer que ele segue as Escrituras e que ainda que ele esteja ensinando, que nenhum deles possa crer nele pelo que ele esteja falando, mas antes que comprove nas Escrituras se o que ele diz é verdade. E caso não seja, não bata com as Escrituras, eles devem simplesmente rejeitar o que ele ensina, porque devemos seguir sim as Escrituras, diz Cirilo de Jerusalém. Diz mais Cirilo: mas enquanto avanças naquilo que estudas e professas, agarra-te e sustente apenas a esta fé, que pela igreja é entregue a ti e é estabelecida a partir de toda a Escritura. Observe ele dizer que tudo é pelas Escrituras. Ele não diz em nenhum momento que é por tradições ou dogma de igreja, mas ele cita diversas vezes a Escritura, sendo uns por ignorância e outros pelos negócios da vida. O conhecimento da mesma está fora do alcance deles. Assim, a fé de que suas almas não pereçam por conhecimento, não pereçam por carecerem de instrução por meio dos artigos, que são poucos, procuramos abranger toda a doutrina da fé. E para o presente momento, confiamos a fé à memória, meramente atentando às palavras, esperando, porém, que no tempo oportuno possa se provar cada um destes artigos de fé pelas divinas Escrituras, provar, ou seja, ver se está de acordo. Pois os artigos de fé não foram compostos ao bel prazer dos homens, ou seja, da maneira como os homens queriam. Antes, os mais importantes pontos dela foram selecionados a partir de todas as Escrituras. Mais uma vez ele cita as Escrituras, forjando o único ensino da fé, isto é, que a fé ela é seguida, que a salvação ela é concedida pelos ensinamentos da Sagrada Escritura e não de dogmas e tradições de igreja. E como a semente de mostarda em seu pequeno grão contém muitos ramos, assim também esta fé, em umas poucas palavras, tem abrangido em seu seio o pleno conhecimento da piedade, segundo em ambos, Antigo e Novo Testamento. Observe ele dizer que é baseado nas Escrituras, no Antigo e Novo Testamento, e não baseado em dogmas e tradições. Diante disso, irmãos, observe e sustente as tradições que agora recebe e escrevia sobre as tábuas do vosso coração.
ele diz para seguir as tradições dadas pela própria Escritura e a escrevê-la no coração. E em todos os momentos, Cirilo cita as Escrituras. Em nenhum momento ele cita tradições e dogmas de igreja, mas somente as Escrituras. E diz que não devemos crer naquilo que não bate com ela, naquilo que você comparar e não tiver de acordo, você deve descartar. Era isso que os pais da igreja defendiam. Disse que não tem nenhuma passagem que prove isso, né? Pois agora, como sempre, vamos para a Bíblia, porque ela é a fonte, a base e o pilar da nossa fé. E para quem disse que não tem nenhuma passagem, eu convido você a meditarmos em pelo menos 41 que eu escolhi, né? Não que tem apenas 41, porque a Bíblia inteira defende, mas 41 é o suficiente para quem diz não tem nenhuma. Vamos lá? Vamos começar por Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui nessa passagem, Jesus falava contra os saduceus, porque os saduceus, embora eles conhecessem essas Escrituras, eles tinham o costume de seguir algumas tradições. E aqui ele falava a respeito da ressurreição, que embora as Escrituras comprovassem no Antigo Testamento a ressurreição, pela própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, os saduceus eles não criam em tal ressurreição, ao contrário dos fariseus que acreditavam. Então Jesus diz, eles faz uma pergunta referente à ressurreição. E no argumento deles, eles erram. Jesus disse, errai não conhecendo as Escrituras. Observe que Jesus disse, errai não conhecendo as Escrituras. E não errais não conhecendo tradições e dogmas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele defendia as Escrituras. Observe que ele não defendia aquilo que o templo ensinava, mas ele sempre citava a palavra de Deus. Ele sempre citava as Escrituras. Ele sempre dizia para que se cumprisse as Escrituras. Porque Jesus, o próprio Senhor Jesus Cristo, seguia as Escrituras para nos ensinar que devíamos seguir ela. E que ela é sim o suficiente para nos direcionar no caminho certo à salvação. Agora vamos para Lucas 24 e 27. Veremos o que diz. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava em todas as Escrituras. Em todas as Escrituras. Observe que ele diz que tanto Moisés como todos os profetas, eles explicavam de acordo com as Escrituras. Não de acordo com dogmas e tradições. Em tudo é as Escrituras. Então, como pode dizer que eles não seguiam as Escrituras, que ela não era o suficiente? Vamos também para uma passagem de João 5,39. João 5,39, Jesus diz, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras, para ver se está de acordo o evangelho que é pregado. Jesus não disse, examinai o que é pregado para o templo, o evangelho do templo, as tradições, os dogmas do templo, como hoje em dia, né? Examinai as Escrituras, né? Hoje em dia viram moda dizer até mesmo que católico é burro quando ele confronta, quando ele compara o evangelho pregado da igreja com o evangelho pregado na Bíblia. Eu vejo muitos padres dizer que eles são burros, que eles estão se tornando protestantes, eles estão indo contra os ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo, porque isto foi uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Examinai as Escrituras. Atos 17:2 diz assim, e Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Observe, Paulo por 3 sábados ensinava sobre as Escrituras, ele não ensinava sobre o evangelho de igreja, era sobre as Escrituras, porque os próprios pais da igreja, eles só pregavam, eles só iam de acordo com aquilo que estava nas Escrituras, e não com aquilo que o templo ou homens pregassem. Atos 17, 11 e 12 diz assim, ora, estes foram os mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Observe que eles recebiam a palavra que era pregada e eles olhavam para ver se estava de acordo com as Escrituras, porque eles não acreditavam naquilo que não tivesse de acordo com as Escrituras, no evangelho que não pudesse ser provado pelas Escrituras. E ficou isso registrado nas Escrituras para que nós fizéssemos o mesmo, o que muitos nos chamam de burros e ignorantes por fazermos. Romanos 15:4. Vejamos o que diz, que o apóstolo Paulo diz. Porque tudo que Dante foi escrito para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Observe Paulo dizer que tudo que foi escrito nas Escrituras foi para o nosso ensino, para que assim tivéssemos esperança, né? Observe que ele cita as Escrituras, que o que foi escrito nela foi para nos ensinar, para aprendermos a ter esperança. Ela é sim o suficiente. Vamos para 1 Coríntios 4:6. Diz Paulo: E eu, irmãos, apliquei essas coisas, por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que nós aprendeis a não ir além do que está escrito, e não vós ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Observe Paulo dizer não ir além do que está escrito. Está escrito aonde? Onde é que está escrito? O evangelho que era pregado pelos apóstolos, pelo Senhor Jesus Cristo, está escrito aonde? Não é na Sagrada Escritura? E ele diz que nós devemos ir além, mas o próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos ir além do que está escrito. E está escrito aonde? Nas Escrituras, né? Então é totalmente diferente este evangelho aí pregado pela Igreja Católica Apostólica Romana, né? Vamos para 1 Timóteo 4, 6 e 7. Vejamos o que diz Paulo a Timóteo. Propondo estas coisas, os irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, né? Mais uma vez ele cita a doutrina que está onde? Nas Escrituras, né? E ele diz para ele não ir além do que ela diz, seguir fábulas, né? Como muitos fazem, que seguem fábulas que não conseguem provar na Escritura e que por isso nega a suficiência dela. 2 Timóteo 3,16, diz Paulo a Timóteo: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Paulo diz a Timóteo que a escritura divinamente inspirada, isto é, a palavra de Deus, ela nos ensina, nos redargue, nos corrige e nos instrui em justiça. Em nenhum momento ele diz que nós devemos ir além do que ela diz, como muitos fazem. 1 Coríntios 15:3 diz Paulo: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Né? Ele diz que entregou o que ele aprendeu segundo as Escrituras, não segundo as tradições e dogmas, como muitos nos ensinam, né? E este é o Evangelho de Jesus Cristo, né? E Jesus quase não é nem falado, nem considerado, né, pela igreja, visto que os servos recebem mais veneração do que ele. Não é à toa que as igrejas levam o nome dos servos, né? Que na localidade onde eu moro, tem várias capelas aqui com o nome dos servos, inclusive a capela aqui da localidade onde eu moro, a capela chamada São José. Alguns quilômetros daqui tem a Mãe Rainha. A 10 quilômetros daqui tem a Perpétuo Socorro. Observe, Jesus desaparece totalmente. 2 Pedro 3,16 diz: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há ponto difícil de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição, né? Aqui Pedro diz a Paulo que o que ele escreve é muito difícil de entender e que muitos acabam distorcendo o que Paulo diz, segundo as Escrituras, para a sua própria perdição, porque se deixam levar por aquilo que eles mesmos inventam que o apóstolo falou sem ter falado, porque eles não entendem, visto que Paulo fala de uma sabedoria que vai muito além e que somente uma pessoa que anda em espírito é capaz de entender o que ele fala. Uma pessoa que anda segundo a carne jamais vai entender as palavras de Paulo, porque Paulo fala segundo o Espírito, como o próprio Senhor Jesus Cristo falava segundo o Espírito. Vamos agora avaliar algumas passagens no livro de Salmos. Salmos 18:30, vamos ver o que diz. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, e é um escudo para todos os que nele confiam, né? Diz que não é perfeito, que tem defeitos, 1001 defeitos na Bíblia, mas aqui o rei Davi diz que a palavra de Deus ela é sim perfeita. Ela é provada e ela é um escudo para todos que nele confiam. Muitos dizem que não devemos confiar só no que ela diz, né? Mas é diferente do que o próprio profeta aqui está dizendo, né? O rei Davi. Salmo 107:11 diz:
como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Como muitos fazem, né? Desprezam os conselhos do Senhor, se rebelam contra a palavra, dizem que a palavra está errada, dizem que a Bíblia está errada, dizem que ela não é o suficiente, dizem que é assim, assim. Observe, onde você vê que é um A, ele lhe diz que é um B, e você tem que acreditar que é um B, porque você tem que acreditar na interpretação da igreja, não na interpretação que vem de você mesmo, que o Espírito Santo te dá. Uma interpretação que não bate com as próprias escrituras, e isso qualquer um pode ver. Salmo 119, 9. Veremos o que diz. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Ele diz que o jovem purifica o seu caminho conforme a palavra de Deus, né? E porventura, a Bíblia não é a palavra de Deus, né? Ele não diz conforme tradições e dogmas. Ele diz conforme a tua palavra, a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela está contida nas Sagradas Escrituras. O que muitos dizem que não é o suficiente, né? Que devemos ir além. Alegando assim que a palavra de Deus, ela não é o suficiente, mas que devemos deixar levar por palavras e ensinamentos humanos, que vai além e contra as Escrituras, como nós vemos. Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra, a tua lei, que está onde? Nas Sagradas Escrituras. Não escondi as tradições e dogmas de um templo ou de uma igreja. A tua palavra, que está contida nas Sagradas Escrituras, que não está contida em dogmas e tradições de igreja, mas estão somente nas Sagradas Escrituras, que é rejeitada por aqueles que se dizem cristãos e discípulos de Jesus Cristo. Salmo 119, 16 diz: alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra, né? Alegra-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. É sempre a palavra. E as Escrituras não é a palavra? Então, como que dizem que ela não é o suficiente se esta palavra é defendida pelos profetas, pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo em todas as Escrituras? Salmo 119, 42. Assim terei que responder aos que me afrontam, pois confio na tua palavra, confio em ti, confiamos nas Escrituras. E é por isso que todos aqueles que nos afrontam, nós respondemos não segundo as tradições e dogmas de uma igreja a qual seguimos, mas sim conforme a palavra do Senhor nas Escrituras. É por isso que provamos aquilo que dizemos nas Escrituras, e não segundo a igreja, segundo o que o pastor disse, o que o missionário disse, mas segundo o que o próprio Deus diz, contido nas Sagradas Escrituras. 119, 67 diz: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra, mais uma vez a palavra de Deus, as Escrituras, porque nas Escrituras está a palavra de Deus. Salmo 119, 101 diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra, mais uma vez observar a palavra. E como observamos a palavra de Deus? Se não lemos a Bíblia, se não cremos nela, se é justamente nela que está a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está dizendo que a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés. Elas me ensinam a andar no caminho reto. E luz para o meu caminho. Ela ilumina o meu caminho. A palavra do Senhor, não tradições, não dogmas, não ensinamentos de homem, mas o ensinamento do próprio Deus, diz o rei Davi. Salmo 119, 130 diz: a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras, das palavras do Senhor, nos dá luz, nos dá entendimento, nos ensina o caminho certo a andar. Salmo 119, verso 140 diz: a tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Ele diz que a palavra do Senhor é pura, é perfeita, e que ele ama ela, como de fato nós amamos a palavra do Senhor e andamos segundo ela, não segundo ensinamentos de homem.
Salmo 119, verso 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. O salmista diz que a palavra do Senhor é a verdade desde o princípio. Então, como que não podemos acreditar nesta verdade, nesta palavra, se ela é a verdade desde o princípio, muito antes de tradições de igreja, muito antes de igreja ser fundada? Porque o Senhor existe desde o princípio, antes mesmo da criação do mundo. E Ele mesmo é a palavra. E como não confiar na palavra? Como não confiar no próprio Deus? Salmo 119, verso 169. Chegue a ti o meu clamor, ó Senhor. Dai-me entendimento conforme a tua palavra. Diz ele, dai-me entendimento conforme a tua palavra, não conforme a palavra de homens. Como podemos confiar mais em palavra de homem do que na palavra do Senhor, que é pura, que é perfeita, que ilumina os nossos caminhos, que nos ensina a andar no caminho reto e a nos desviar do mal. Salmo 119. Salmo 119, verso 169. Chegue-te a... Salmo 119, 172. A minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justiça. Observe, a minha língua falará da tua palavra, onde contém os teus mandamentos. A palavra do Senhor, mais uma vez, a palavra do Senhor, como sempre, a palavra do Senhor. Salmo 138, verso 2 diz: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela sua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo nome. Aqui o salmista diz que Deus exaltou a palavra dele acima de tudo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme está em Filipenses 2, do verso 9 ao 11. O Senhor exaltou acima de tudo a palavra. E onde está contida a palavra? Muitos que dizem que a Bíblia não está acima, porventura não é os mesmos que dizem que ela é a palavra de Deus, pois Deus exaltou essa palavra acima de todos. Como os que então eles podem abrir a boca para dizer que a igreja está acima, se a palavra está acima? A palavra é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso, as escrituras mesmo comprovam, dão provas disso. Vamos para o Novo Testamento novamente. 1 Timóteo 3 e 4, diz o apóstolo Paulo: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, e nem se dê a fábulas ou a genealogia intermináveis, que mais produzem questões do que a edificação de Deus e que consiste na fé. Assim o façam agora. Observe que ele adverte Timóteo a não ir além do que a Escritura diz, a não se deixar levar por fábula ou por outra doutrina que não esteja de acordo com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, Então, como que muitos dizem que nós temos que seguir as fábulas, que nós temos que ir além do que a própria Escritura nos ensina e além do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, contradizer, distorcer o Evangelho de Cristo. Se o próprio apóstolo Paulo adverte a Timóteo a não fazer isso. 1 Timóteo 6, 3 e 4 diz o apóstolo Paulo a Timóteo: se alguém ensina alguma outra doutrina, se não conforme as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contenda de palavra, das quais nasce inveja, pórfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Porventura não é assim? Eles ensinam uma doutrina totalmente diferente, que quando você compara com o Evangelho de Jesus Cristo, não está de acordo, não bate, E ele diz que quem ensina essa doutrina é soberbo, nada sabe e delira, Ou seja, eles não entendem aquilo que eles mesmos leem. E se eles mesmos não entendem, como que eles irão ensinar e guiar, as pessoas no caminho da verdade? É como um cego guiar o outro, cai os dois juntos, Porque os dois são cegos, não enxergam. Assim são eles. Mateus 15, 7, 9. Mateus 15, 7, 9 diz o Senhor Jesus Cristo: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens.
Observe que Jesus disse que eles dizem adorar Ele, mas não adoram verdadeiramente, porque não ensinam o Evangelho contido na própria Escritura, mas ensinam o Evangelho de acordo com o Evangelho de homem. Jesus mesmo condena isso. Porque o evangelho que deve ser ensinado e aprendido é o evangelho de Cristo contido nas Escrituras, conforme as Escrituras, não conformes a homem, a tradições de igreja, seja lá qual for. João 7,17 diz, Senhor Jesus, se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, né? Jesus disse que é segundo a doutrina que ele é ensinado, que é comprovado quem é de Deus e quem não é. Imagine se uma pessoa, ela diz que é de Deus e ela prega dizendo que a palavra de Deus não é o suficiente, que a palavra de Deus contém mais de 1001 erros. Será que de fato essa pessoa serve a Deus dizendo que a própria palavra de Deus não é o suficiente? Né? Não deveria ele defender a palavra e colocar ela acima de tudo, ao invés de rebaixar? Vejo que muitos que se dizem servir a Deus, eles não defendem a palavra, mas a rebaixam, colocam os 1001 defeitos nela. O erro sempre está na palavra e não na igreja, e não deve ser assim, porque os que são de Deus admitem o erro está na igreja, não na palavra, porque ela é pura, ela é perfeita, porque Deus é puro e é perfeito, e assim também é a palavra dele. Em Atos 6,4 diz: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra, né? E que palavra será essa? Porventura não é a palavra de Deus? Porventura não é a palavra de Deus que era seguida pelos profetas, pelos apóstolos e até mesmo pelo Senhor Jesus Cristo que a defendia? Tito 1,9 diz: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Usar a própria palavra, confiar na palavra e usar a própria palavra para debater as mentiras e as heresias contadas. É disso que essa passagem fala, como de fato nós fazemos, né? Tudo que nós acreditamos, nós provamos nas Escrituras, coisa que eles não fazem, né? Não conseguem provar. E que por isso você vê eles sempre se utilizando das desculpas de livros, né? De igreja, né? Como um livrozinho da catequese da igreja, né? Eles sempre usam para poder provar que estão certos. Mas as Escrituras que é bom nada, né? Em Tito 2,1 diz mais: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Falar o que convém segundo a sã doutrina. Que doutrina é essa? A doutrina de Jesus Cristo. Onde está a doutrina de Jesus Cristo? Porventura não está contido nas Escrituras? Então, como de que dizem que ela não é o suficiente, que não devemos crer nela, que devemos ir além do que ela ensina? Se eles próprios, os próprios pais da igreja primitiva, seguiam ela e defendiam. Em 2 João 1,9 diz: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Como perseverar na doutrina de Cristo se não seguir a doutrina deixada por Ele mesmo nas Escrituras? Se não seguir a doutrina contida nas Escrituras e seguir ensinamentos de homem, como eles ensinam? Será que estamos de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus, seguindo aquilo que nem Ele mesmo ensinou? Em 2 João 1,10 diz: se alguém vir ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa e nem tampouco aos saudais, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Se alguém vai ter com você e não traz a doutrina segundo o Evangelho de Cristo, não devemos acreditar nessa doutrina, não devemos o receber, não devemos saudar, nem o compactuar, porque como disse o apóstolo Paulo, esta doutrina é anátema, é maldita. Porque aquilo que não comprova, aquilo que não bate com as Escrituras, o próprio apóstolo deixou claro que este evangelho que não bate com o de Jesus Cristo é anátema, ele é maldito, porque não bate com o evangelho de Cristo e o contradiz. E devemos crer nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras entregues, na doutrina entregue pelos próprios apóstolos, não segundo ao entendimento deles mesmos e aos ensinamentos dele mesmo, mas segundo a sabedoria dada pelo próprio Deus, pelo qual cada um ensinou. 2 Coríntios 11,4 diz: porque se alguém for pregar a vós outro Jesus, que nós não temos pregado,
Ou se recebeis outro espírito que não recebemos, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Se você aceitar outra doutrina, outro evangelho que não está de acordo com o do Senhor Jesus Cristo, você corre o risco de se desviar, de andar pelo caminho errado, achando que está andando pelo caminho certo, e com isso ir à perdição, jurando que está indo à salvação, e que, no entanto, está caminhando um caminho totalmente diferente do qual Jesus nos ensinou. Apocalipse 2, 24 e 25 diz: Mas eu vos digo a vós, ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende até que eu venha. O Senhor disse que Ele não nos ensinará e que não devemos seguir outra doutrina a não ser a contida nas Escrituras, como eles dizem. Eles nos ensinam a seguir coisas que nem mesmo o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E o Senhor adverte contra isso, que Ele não nos deixará outros ensinamentos, outro mandamento, outra doutrina, além do que já foi deixada pelos profetas, pelos pais da igreja, os apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E que esta outra doutrina, a qual é ensinada, ela não parte de Deus, mas ela parte do próprio Satanás para levar o ser humano à perdição. Se essas passagens ainda não for suficiente, peça sabedoria a Deus. Leia mais a Bíblia e veja que em toda a Bíblia o Senhor defende a palavra dele. Palavra essa que foi exaltada acima de tudo e todos, que está em primeiro lugar, né? Alguns dizem também que os apóstolos não seguiam só as Escrituras e que ensinaram coisas que não estavam nela. Isto é, eles ensinaram novas doutrinas. Bom, é preciso entender que as Escrituras começam com as profecias dadas aos profetas no Antigo Testamento, revelações que se cumpririam no Novo Testamento. Isto não significa que as Escrituras em si estavam fechadas, isto é, que deveria se cumprir somente as profecias do Antigo Testamento e as Escrituras se fechariam. Em nenhum momento as Escrituras dizem que elas se fechariam com o cumprimento das profecias do Antigo Testamento no Novo. Porque simplesmente as Escrituras se fecham com os ensinamentos de Jesus e os apóstolos, isto é, com as novas revelações dadas por Deus ao seu povo. Assim, as Escrituras se abrem com os profetas no Antigo Testamento e se fecham com os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos no Novo Testamento. Prova disso está em Apocalipse, no último livro da Bíblia, em que Jesus conclui dizendo ao apóstolo João que as Escrituras estavam completas agora. Ora, se as Escrituras, o objetivo fosse cumprir apenas as profecias contidas no Antigo Testamento, então elas já estariam fechadas. Não haveria necessidade delas se fechar somente no Apocalipse, como vamos ver agora, que elas se fecham em Apocalipse. Disse o Senhor Jesus em Apocalipse 22, 18 e 19: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 e 19. O Senhor fala que agora as Escrituras estavam fechadas e que ninguém teria autoridade para tirar ou acrescentar o que já estava nela, porque elas estavam fechadas, seladas pelo próprio Deus. E que devemos seguir os ensinamentos dela, como ele mesmo disse. Isto fica claro o porquê das novas revelações dadas aos apóstolos, como Paulo, que doutrinava as igrejas. E também João, que viu e testificou do fim dos tempos, escrevendo o Apocalipse, o quais, assim, as Escrituras se fecham. O Antigo Testamento refere-se mais exclusivamente a Jesus e a nação israelita, visto que o Novo Testamento traz em si os frutos da nova aliança feita entre Deus e os homens por meio de Jesus Cristo. Assim, o Antigo Testamento dá testemunho da lei a Israel e o Novo da graça à igreja, isto é, todo aquele que aceita Jesus, porque já não estamos mais debaixo da lei, do pecado, mas estamos debaixo da graça, né? Como vemos,
Várias pessoas eram julgadas e condenadas no Antigo Testamento por apedrejamento, mas nós estamos debaixo da graça. Temos hoje a oportunidade de nos arrepender, voltar o coração para o Senhor e pedir perdão, coisas que lá no Antigo Testamento ele não tinha, porque estavam debaixo da lei. A lei tinha que ser seguida, e aquele que não seguisse era morto. Mas hoje estamos debaixo da graça, uma graça conquistada pelo Senhor Jesus Cristo naquela cruz, e que trouxe para nós bons frutos, né? Direitos os quais nós não tínhamos. Então fica aí claro, o próprio apóstolo Paulo, ele teve uma sabedoria e segredos que Deus deu a ele que não deu a nenhum outro, né? Por isso ele escreveu metade do Novo Testamento. Ele fala muito sobre a igreja, sobre as revelações, sobre os novos ensinamentos dados ao seu povo, que o Senhor Deus não havia dado a nenhum outro profeta, a nenhum outro apóstolo. Então fica aí bem claro, as escrituras elas se fecham em Apocalipse. Lá o próprio Senhor diz que não devemos tirar nem acrescentar, porque agora elas estavam completas, né? Isso nos leva a crer que nós não podemos ir além, nos deixar levar por tradições, por dogmas, visto que o Senhor disse que não nos poria outra carga além da que já estava posta, além da que já estava nas Escrituras. E que esta carga que virá, que não estiver de acordo com as Escrituras, não vem dele, mas vem do próprio diabo com o intuito de nos desviar, que é o que vemos hoje, né? Muitas pessoas seguiam um evangelho totalmente diferente do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele não diz que para termos os nossos pecados perdoados, nós temos que andar com os pés descalços, ferir nossos pés, né? Ou subir escadas, ferindo nosso joelho. Não, ele nos diz que nós temos que nos arrepender, voltar o nosso coração para Deus verdadeiramente, pedir perdão, né? Sentir o perdão dele e mudar, né? Mas ensino isso aí, em que as pessoas cortam o próprio corpo, as pessoas fazem coisas que não vêm de Deus, essa doutrina não foi dada por Deus, visto que o próprio Espírito Santo ele é contra a pessoa ferir o próprio corpo. O próprio Espírito Santo ele se entristece quando alguém fere o próprio corpo, ele sente mais dor do que nós. Então como que ele vai ser de acordo com alguém ferir os próprios pés andando descalço, subir escadas e mais escadas, né? Ferindo os joelhos? Claro, essa doutrina não vem do Senhor. Essa doutrina está totalmente anátema, como disse Paulo, essa doutrina está totalmente maldita, porque não vem do Senhor e é contrário aos ensinamentos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então está aí. A Escritura ela é o suficiente sim, embora digo que não é sim, né? Porque os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo defendem e deixa bem claro isso. E é nele que devemos crer, é nele que nós cremos, né? Por ele que vivemos, é a ele que servimos e aguardamos a vinda dele. Por isso nós seguimos a sua Escritura, porque o próprio Senhor diz que a palavra dele é sim perfeita, pura e é o suficiente para nos conduzir à salvação, né? É segundo a ela que devemos andar. Aleluia. Amém.